Oi, gente! Mais um Pod Mãe pra vocês. Mais um sorteio, aquele combo família, porque não tem só o sorteio presentão pra criança, gente. Ó, obrigada Toy Mania, nosso patrocinador. E obrigada também nossa apoiadora Vinícola Góes, né? Porque é sobre isso, é o nosso combo de milhões. Hoje temos um skate. Eu acho que eu quero subir pra quem estiver assistindo. Eu vou, olha. Skate eu da quero Hot mostrar, Wheels, gente. Eu quero mostrar o skate. Olha que lindo. Gente, skate é muito. Eu acho muito legal. Feminino e masculino, todo mundo Total. gosta. Eu gostava bastante também. Era ruim, viu? Mas gostava. Eu também caí um monte, mas eu gostava. Ó, e pra falar, esse skate é da Toy Mania, tá? Que foi fundado em 2003 e é uma das pioneiras no e-commerce, no mercado de brinquedos do Brasil. Gente, ó, tem um monte de marca incrível lá, vocês já conhecem. Brinquedo pra todas as idades. Então, por isso que estamos aqui com Toy Mania, porque ela é maravilhosona. E aí pro combo família, porque daí a criança fica feliz, né? A mãe e o pai querem o quê? Felicidade. Felicidade, que quer dizer o quê? Vinho. Hoje temos vinho da Salve, né? Então, são vinhos em lata, que eu é bem acho diferente. super Você coloca prático. na geladeira. Pois é. É bem prático. Bem prático. Tem vários sabores. Isso, são 4 sabores, né? Tem um que é mais doce, tem um que é seco, tem um que é frisante, enfim. Tinto, branco. Eu acho É bem inovador. legal. Eu adoro. Lá em casa tem bastante. E a mamãe fica bem feliz. E aí, gente, pra começar o nosso episódio de hoje... calma. Pra participar, né? Instagram do Podmãe vai estar lá, as regrinhas. 3 perguntinhas básicas, nem vai doer pra você responder. Vai lá na área pontos da Pipu também, se cadastra. Todas as informações tá lá, tá bom? Assiste até o final pra vocês entenderem um pouquinho mais do sorteio. E aí, pro episódio de hoje, um assunto muito legal. Um assunto legal e que deve ser debatido. Deve ser debatido, porque as pessoas têm, acho que, sei lá, Tabu, talvez. tabu, eu acho. Pra falar sobre isso. Então, a gente trouxe hoje, com muito prazer, o João Luiz Vieira, sexólogo, e a gente vai falar sobre esse tema, que é muito importante. Falar sobre sexo, né? Com crianças, com adolescentes, né? A gente precisa ensinar. Como lidar, né, com a Não sexualidade. com eles, como lidar com o assunto com eles. Exatamente. Boa. E também o João tem um podcast, depois ele vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer. O prazer é todo meu. Ai, que tudo! Eu mudo a voz muito. Ai, eu prazer. achei sexy. A ideia é essa. Adorei. Como, então? Ajude a gente. É, E todas as mamães e papais. Geralmente, tem que abolir a história da cegonha para começar, né? Sim. Eu não sei quem inventou essa história da cegonha. Por que, Por que a causa do gente bico, que será? falam isso? Eu Aquela acho verdade, que, né? Sei. Olha ela só, voa. o bico já é fálico, né? De uma É, cegonha. Ninguém pensou em pardal. Não. Nem né, em outro pássaro, mas uma cegonha que tem um bico enorme. Sim. E lembra uma coisa muito Muito, útil no sexo, certo? Sim. Né? Sim, correto. Não quando é tão grande, né? Eu costumo dizer que as crianças, você não pode entregar todos os assuntos de uma vez para uma criança em relação a esse tema. Você vai respondendo as perguntas por vez, porque elas não têm, o HD delas ainda não é tão potente como o nosso. Então, E haja pergunta, né? porque se você não responder, ela vai perguntar para outra pessoa. Sim. É melhor saber da gente mesmo. Mas não acrescenta assunto, porque às vezes elas nem têm noção que existe um outro assunto. Então, pergunta, resposta, e já fez o dever? Vamos dormir. Isso. O que perguntar, você responde. Não tem necessidade de ir Detalhar, falando né? e detalhar. Tá. Exato. E criança não é imbecil, né? Então não é pintinho, nem peitinho, né? As coisas têm nomes. Então, as pessoas gostam de falar de vagina, por exemplo, né? Borboletinha, periquitinha, não sei o quê. E eu sempre trabalhei de vagininha, né? Aí minhas filhas, enfim, hoje a mais velha tá adolescente é diferente. Mas elas chegavam e falavam, mamãe, mas por que você fala vagininha? Eu falo, porque você é criança, porque quando for grande é vagina, não? Você foi bem Mas sabe até, que isso é muito E interessante? aí elas falavam assim, mas a mãe de não sei quem fala, bom, a mãe de cada um fala o que quer, o que acha que tá certo, filha, não tem problema. Só que o nome deste órgão é vagina. Você é criança, é vagininha. O papai tem saco escrotal, o papai tem pênis. Não?
É isso que ele tem. É isso. E é engraçado Que não é porque... pintinho, porque é adulto, né? Exatamente. Não, e o pintinho, você fala pintinho, a Eva vai ficar fazendo assim, ó. Meu pintinho é amarelo. Entendeu? Já vai confundir Não, a cabeça e, dela. e é muito louco, porque eu percebi hoje com a Maria, hoje em dia, agora eu tô começando a passar pela fase, a Roberta já passou, de que tudo que realmente ela não sabe, ela pergunta pro amigo. Olha E aí. o amigo, tudo, assim, mesmo coisas de casa, qualquer coisa. Ela pergunta pra minha sobrinha ou alguém, e a interpretação deles é muito falha. Né, assim, eles ainda não têm a capacidade de fazer interpretações, principalmente quando eu tenho metáforas. Sim. Então, ela acha que o pé é chato, ela acha que o pintinho é um pintinho, e aí ela não faz essa conexão. E aí, às vezes, a outra pessoa, a criança, interpretou de uma maneira, e ainda da interpretação dela, ela passa a informação. E aí vem uma informação extremamente distorcida. Então, quando você fala de um assunto, ele é sério, né? Principalmente Sim, ele é sério. por conta de pedofilia e vários outros problemas e tudo mais, ele é sério. E aí, na escola da Maria Alice, a gente teve um alerta um tempo atrás de que a menina falava, meu titio fica pegando a bolacha. Fica pegando na bolacha. Isso nunca chamou uma atenção na escola. Até o dia que ela descobriu que a mãe chamava de bolachinha. A periquitinha. Foi quando descobriu que o pai, o tio, pegava na bolachinha. E até então, o tio pegava a bolacha. Então, E assim, ninguém quando se você preocupou fala de... achando que era bolacha. Exatamente. Então, a importância da nomenclatura. Nossa, super sério isso. Nossa, sério. É o nome certo das coisas. E também explicar os limites do corpo, né? Que é importante. Titio, professorzinho, ninguém pode pegar em você. Ah, sim, isso eu falo. Né? É importante. A mulher, historicamente, está mudando, ainda bem, mas historicamente, embora ela vá ao ginecologista muito mais do que o homem vá ao urologista, Sim. a mulher se toca menos que o homem. Primeira coisa quando eu dou palestra é, vocês têm aqueles espelhinhos de R$2 que vende na 25? Compra, põe do lado da privada e quando você for fazer xixi, se olha. Olha a tua vulva, olha o teu clitóris, olha os teus pelos, vê se está tudo bem. Porque, assim, quando eu fiz a minha pós, eu tive uma aula sobre infecções e dramática, né? Porque a professora mostrou casos extremos de HPV que teve que extirpar a vulva da mulher. Nossa. Porque ela não se olhava. Quando começou a piorar, ela não contou para o marido. Obviamente que ela não ficava mais nua para o marido. Não ia ao médico e foi em situação de extrema... Gravidade. E teve que raspar, porque ela não se olhava. É, Nossa, e realmente, a gente coisa não tem tão, o hábito de se É olhar. uma coisa tão simples, né? Tá ali. Não é. O menino não. Não, O banheiro o já é menino estimulado. Ah, mas é porque também é diferente, né? É externo, né? Exatamente. O pênis e o saco escrotal, eles são externos, né? A vulva é interna. Por isso o espelhinho. Sim. Eu Por gosto isso da história do espelhinho. R$2. Sim, Ó, gosto. no meu podcast Mas- agora, se tiver mulher, eu vou entregar um espelho. Nossa. Olha só, eu fui lá no ganhei Não ganhou espelho. espelho. Eu tive essa ideia agora. Mas tá bom, tá ótimo. Mas o importante outra é criar. coisa que as meninas ouvem muito. Não pega aí. Fecha a perna. Tá aparecendo. O menino não tem essas frases. Não tem. Então a menina começa a ter medo de se pegar. Sim. Evitar medo do próprio órgão sexual. Então vocês que são mães jovens, isso é um alerta, porque... E a criança tem curiosidade. Exato. Mas, ó, posso falar? E aí vai perguntar pro amiguinho e pra amiguinha que tem informação distorcida, aí essa distorção vai... Não, e a interpretação do amiguinho, você não sabe qual é, exatamente. Aí o amigo vai passar a interpretação dele, de uma coisa que ele também não sabe. É super grave, porque aí vira uma bola de neve. Isso vai levar para uma sexualidade muito dificultosa E na fase adulta. distorcida. Aham. E distorcida. Porque talvez eles veem as mães e os pais como uma autoridade. E o amiguinho não, é um colega. Sim. Exato, sim. Então tem que deixar claro que isso é um assunto também em casa. Sim. Pode perguntar, filho. Pode perguntar. Pode perguntar tudo para mim. Sim. Né? A fase da Maria tá bem complexa, viu, João? Porque, assim, ela já começa a tocar. Só que, assim, às vezes ela quer abrir as pernas no meio da rua. Ela tá deitada... tanto que eu nem deixo mais ela de vestido. Eu ponho um vestido e ponho um shorts. Porque antes ainda deixava com a fraldinha, tudo só de vestido. Aí ela pega, tá de vestido, abre... Aí ela tá, às vezes, no celular, assim, mexendo, sei lá, no restaurante. Aí ela quer pôr a mão e ficar mexendo. Fala, Maria, tira a mão daí, por Nesse favor. caso, sim. Né? E aí, é a idade. Mas ela é nova, né? Aí, outro dia, Não, tava mas é ela e coisa- a Mavi. Aí uma pegou e colocou a mão na dela. A Mavi pôs a mão na dela. Eu falei, Maria Alice, por que isso? Já falei pra você que ninguém pode mexer, é você. Não pode, ela. Eu vou deixar. Eu falei, não.
Você não pode deixar, meu amor. Não é legal. No máximo é você, mas no seu quarto, com você. Aí ela pegou e falou, mas é gostoso. Respira. Aí a vontade que dá é falar, você não pode, você não vai... Assim, a vontade de brigar, sabe? Não, mas é pior. Eu acho que é pior. Mas não é Tem que fácil. E ela explicar, fala, mas por que eu não posso? E aí, como que eu explico pra ela de 5 anos que eu não Porque posso? você é criança, porque não tá na idade. Sim, isso eu porque até tudo falo. tem a sua fase, você Mas vai por quê? tocar, você vai... Ela não Porque é questão entende de por que idade, que você isso é tem questão 5 de anos. idade. É dela. Tipo, por que eu não posso tocar? Eu posso tocar, eu tenho idade pra tocar. Tipo, é engraçado, tipo, Mas você comunidade. não pode tocar no Sim, não, isso sim, É, sim, nem sim. ela no outro, nem o outro nela, né? tem que limitar o território do corpo ali. Isso. Que o corpo é sagrado, o corpo é seu. Quando você ficar mais velha, aí a gente fala sobre isso. Mas no momento não se pode tocar. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, também temos que lembrar de nós. Essa fase é a fase da curiosidade. É bem forte, até uns 8, 9 anos, E de meu Deus. comparar com o outro, né? E tem a questão do Freud da inveja do pênis, né? Que a menina acha que tiraram o pênis dela. Porque ela vê o pinto do pai. E, ai, mãe, por que eu não tenho também? Te cortaram o meu? Porque essa é a impressão que dá. Que se cortou o pênis dela, a menina, né? E tem a fase de comparar. É natural comparar. A gente se compara até hoje, imagina uma criança que não tem censura. Não, nenhuma, assim, Não, e você ainda vê que realmente vem a é prima, né? é prima. Então, aí vem a outra. Como é que ela vai lidar? Por que ela pode mexer em mim e eu não posso, sabe? Ela Não, vai na ficar- verdade, não, o que tem que saber é que não pode nem uma coisa nem outra, né? É. Aí você fala não pode, mas assim, por que a mãe da outra não fala não pode pra ela, sabe? Não, ainda Então, foi a mãe é da isso outra que eu pegou, ia na verdade. conversar. Na verdade, isso foi a que mãe eu da ia Tati. falar. A Tati Eu não acho que deixa. é uma questão de Jamais. E aí, de na conectar cabeça com os delas, elas pais. ficam, tipo, confusas. Mas a gente pegou, né? Tipo, a Tati tava entrando e ficou sabendo. Aí depois ela veio e me contou. Aí eu conversei de novo com a Maria. Mas eu poderia não ter visto. É, Né? entendeu? Tipo, às vezes elas estão brincando e tudo mais, que acontece muito entre primos, entre irmãos, eu não sei. Mas, tipo. Primos, acho que é. Primos, etc. Nessa idade, dos 5, 6, 7, até uns 9 anos, eu acho que é não forte. sei, eu achei que era mais velho. Não, tem gente que engravida com 9. Né? Tem casos Mas de 9. E assim, Uau. eu sou terapeuta sexual também, né? Então, muitos dos meninos, eu atendo, 80% são homens e homens heterossexuais. Porque o homem, a gente fala até que é o medo de perder o trono, né? Porque, historicamente, o homem branco heterossexual, que são muito poucos em relação às mulheres, os homossexuais, os negros, eles mandavam no mundo. E mandavam nas regras do mundo, nos costumes do mundo. Sim. E dos anos 60 para cá, as mulheres, os negros, Sim, os caiu, gays, tipo, aham, eu graças também a Deus. quero, eu também quero, eu também quero. E aí eles não estão entendendo, por exemplo, a diferença entre assédio e cantada. Eles não sabem lidar quando a mulher fala, olha, eu não gozei não. E Eles não sabem lidar. não. Ou diz assim, não, teu pênis é pequeno, ou teu pênis é grande, ou não, eu não, você terminou. Ou tipo, não tá legal, não é assim que eu gosto. Não, não gostei dessa Eles posição. eles não entendem. Não a mulher entendem. não pode dar opinião. E além dessa questão de que eles querem alguns querem se desconstruir, querem desconstruir esses valores, outros dizem que querem, mas não querem. Alguns, eu tenho um interessante que ele falou assim, olha, depois de meses falando com ele, ele falou, minha mulher, a nossa relação esfriou, mas eu pulei do assunto família, de filhos para pais, mas eu vou voltar. Eu acho. Ele falou assim, minha mulher e eu, a gente esfriou a relação, são 10 anos juntos, e a gente decidiu... Ela me pediu, eu aceitei, a gente vai comprar um dildo. Mas eu O que é um dildo? Eu não sei o que é um dildo. Eu também não sei. dildo eu acho que é um... é um pênis. É, uma pronta. Um vibrador. 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 Ah, ele tem formato. outro, entendi. Aí ele falou assim, só tem uma condição, tem que ser menor que o meu pênis. Ai, você jura? Não, tem que ser maior, cara. Menor eu já tenho. Pra melhorar o negócio. Ele vai disputar com um brinquedo. Ele vai brinquedo. disputar com um brinquedo. Já Mas eu acho disputou? Disputou? Sim. Eu acho que foi muito Ah. difícil já aceitar, né? Talvez. Aceitar pra que ele. vai ter. Que vai ter um intruso Exato. Pra Pra ele. ele é um intruso, exatamente. para ele. Poxa, pra ela é um adicional, né? Então, tá assim o homem, né? E muitos relatam que foram abusados nessa fase. Aí eu voltei para criança, para adolescente, para criança. Nessa fase pelo tio. Geralmente as crianças são abusadas por pessoas próximas, porque tem que ganhar confiança. Sim. Então, assim, se o tio pede para eu tirar a calcinha, eu vou tirar, porque é meu tio.
Sim, sim. Pra criança é mais fácil. Não vai ser um Não cara é no uma Uber. É lógico, ela não vai chegar. Por mais que seja criança e não tem maldade natural, não dá pra uma pessoa externa da rua chegar pra criança e falar isso vai tirar a calça, porque ela não vai tirar. Não. Ela sabe não vai nem que ela cumprimentar, ela às não vezes. Vai, exato, ela tem vergonha, ela não fala com gente externa. Tô falando de criança, 5, 6 anos. Então, assim, é isso. Por isso que a maior parte dos abusos são, sim, é padrasto, é tio, é mãe. Professor é... de natação, Sim, a gente professor que dá aula de reforço. Eu também sou dramaturgo e eu escrevi uma peça chamada Aula de Reforço, que é um caso de pedofilia. Meu Que é o Deus, eu professor até me de arrepiei, matemática. gente. Aí Que os- tá ali, né? Na Sim, rotina. ele tem que ganhar confiança, tem que ganhar E confiança. normalmente homens com homens ou mulheres também. a sexualidade do homem ela é muito confusa. Porque tem muito não pode, não pode, não pode. Não pode mexer no ânus, por exemplo. Né? Eu tenho uma amiga que ela mora na Alemanha e assim que ela chegou, ela se apaixonou por um alemão. E esse, mudei de assunto de novo, mas eu volto. Aí o alemão, ele pedia para ser penetrado. Aí ela falou, como ela sabe, eu sou amigo ex-sexólogo, ela falou, eu acho que ele é gay. Eu falei, não, ao contrário. Ele é muito do homem e você vai entender isso depois. Então ela penetrava ele. Bom, conclusão, eles são casados hoje. É. Então, assim, tem muito tabu no corpo, o homem com o corpo dele. Agora, voltando à criança, além de você dizer não pode, tem que deixar bem claro. Não pode, inclusive, titio, tá? Ah, sim, eu não deixo. Eu sempre Deixar falo. claro também quem são essas Quando, pessoas. quando a Betina Não é só não pode, Não, gente, ou não e pode dá quem. E a dá criança muito medo. desfralda, mas aí tem a fase do cocô lá, faz cocô e tal, e quando desfralda, não sabe limpar, né? Natural. E a mãe, o pai, enfim, acabam limpando a criança, lógico, por uma questão de higiene e tal, absolutamente normal. Só que chega uma fase que a criança precisa aprender a se limpar. E a Betina, a minha mais nova, ela tinha muita resistência ao cocô. O que eu entendo, normal. Mas assim, eu não quero. Por que que eu não posso? Por que que eu tenho que me limpar? Você tem que se limpar porque você cresceu. Porque a professora da escola não tem obrigação de te limpar e eu não quero. E eu tô falando de mulher, de professora, de mulher para mulher. Não quero. E isso não é com quero. quantos anos? Eu fiz com 5. Não, a Maria já começou com 3 anos. Mas ela não conseguia se limpar ainda, com 5. Aí, assim, eu não quero que vá na casa da amiguinha e a mãe limpe. Ai, Roberta, mas você não gosta das mães, das amigas da Eu sua prefiro filha? que fica Gosto. sujo. Depois toma banho. Gosto. Eu adoro a mãe das amigas das minhas filhas. Gosto de todas. Mas é obrigação delas limpar minha filha? Ai, jeito desculpa. Não. Entendeu? Aí eu não vi. Eu não acho que é obrigação delas limpar minha filha. Minha filha já tinha 5 anos. Ela vai fazer cocô na casa da amiga e ainda vai pedir pra mãe. Não. Ou pra empregada limpar. Pior ainda. Mas a empregada também não tem obrigação de limpar minha filha, gente. Não tem. Nem amiguinha. Nem. Não, ninguém tem. Aí eu fui explicando pra ela tal, e aí ela fazia cocô em casa pra minha empregada limpar. Foi um processo difícil com a Betina. Até que eu falei, Luana, você não limpa mais a Betina. Ela falou, mas Roberta, por quê? Por que não limpa? Ela tem que aprender. Ela tem que aprender. Me liga. Pode me ligar. E aí eu falava com ela no telefone, filha, não dá, mas a Luana tá aqui, filha, não é questão, ela pode, mas não vai. Eu posso, eu não vou. E ela tem 8 anos e ainda faz isso aí de final de semana. Mãe, você não sabe? Eu falei, não sei. Não sei, não vou levantar daqui. Só hoje, não. Até pra elas criarem uma independência nisso, né? E, gente, uma a coisa gente como fisiológica. Porque é o adulto... corpo dela. E aí você fica pensando também, assim, a mãe do outro não é obrigada. Não, e não nem só, a mãe, gente. nem Cê- o pai, nem ninguém Você que não estiver na sabe casa. quem que tá. Porque assim, a minha preocupação é a gente, às vezes, como adulto, conhece o outro adulto, só que eu falo que a gente nunca conhece a pessoa por inteiro. Não. As loucuras, principalmente sexuais da cabeça dela, cara, você não sabe. Às vezes você não sabe do seu marido. É verdade. Você convive com ele a vida inteira e você não sabe. E aí, você nunca vai acreditar que uma pessoa próxima vai fazer isso com a criança, sabe? Então, assim, eu já ouvi casos de tipo de pai, de babá, de médico, Sim. de tudo. Sim. E assim, lógico que eu tento ser uma pessoa bem controlada nesse sentido, tipo, eu não vou ficar pensando besteira, não vou, Sem sabe? neuroses, né? Sem ser neurótica, mas eu tenho muito medo. Eu tenho muito eu medo. tenho também. Eu tenho. Acho que algumas coisas são difíceis da gente engolir. E isso leva pra vida inteira, né, o Leva, João? Leva sim. Você estava falando de se limpar, né? A gente lembra também Michel Foucault, que escreveu um livro chamado Cuidar de Si. Porque os outros animais, eles não têm essa preocupação, digamos, né? E a gente é o único animal que precisa cuidar do nosso corpo. Independente se tem pai ou mãe vivo ou perto, ou se você independente da sua faixa etária. Você tem que entender o seu corpo.
que o cocô sai por ali, que ele precisa de limpeza, que aquela região precisa de uma limpeza maior do que em outros lugares. O menino tem que saber limpar o pênis. Aumentou, acho que eu não tenho o número exato, mas aumentou bastante a incidência de câncer de pênis. Por causa de quê? Falta de higiene. Ai. Ele não limpa o pênis direito, que é uma coisa simples. Abre, sabonete líquido para homem já existe. Sim. Limpa, deixa criar um pouco de espuma, depois água corrente bastante, e depois seca. Não é só, tem que secar e tem que baixar para a glândula aparecer. Se não tiver a glândula aparecendo, aí tem que fazer cirurgia de fimose, mas tem que limpar. Mas isso porque é o que acumula xixi, né? Xixi aí, Bactérias. microbactérias. Normal. Mas E é o uma menininho, falta de você- conhecimento do pai, talvez? De repassar isso? Também. Ou da mãe de Da mãe, porque, de- infelizmente, assim, na grande maioria, muita criança não tem pai. Mãe solo. Então, assim, de como fazer isso. Eu sei que o menininho você tem que tirar a fimose, né? Você estimula a retirada da fimose. E depois você vai ter que ensinar ele a fazer essa higienização. E uma dúvida que eu tenho também, por exemplo, Porque só te interrompendo, a mulher já sabe que tem que fazer essa higiene, Sim. né? Porque o órgão tá dentro, a maior parte. Né? Então, é isso que eu falei. É uma diferença. Acho que é mais- Porque pra fora tá limpo? Ah, não. Não, claro que não. Porque a pele, ela cobre a glande e você faz xixi, né? Bom, e também provoca mau cheiro, inclusive. Sim, lógico. Né? Então, eu tenho amigas que falam, olha, tem que pedir pro meu namorado tomar banho. Às vezes eles não querem tomar banho. Gente, A mulher tem muito mais preocupação com essa higiene, talvez até por causa do órgão mesmo. pode ser. Que é mais aberto e traz mais odores. O do Pode ser. menino menos. Então a preocupação com essa higiene, o menino menos. Então tem rapazes, principalmente heterossexuais, que se não avisar ele não toma banho, ele esquece. E se não toma banho, não limpa o pênis. Sim, lógico que não. Não limpa nem a axila, né? Na boa. Aí também não é só o pênis que fede. Vamos combinar. Não, e e muitos o pé pra fazer- também, né? Sim. Vamos E diz combinar. que perfume é coisa de gay. Não vou do perfume Que que é coisa de isso? gay. Ai, você jura? Uhum. E Ah, não usa Ah, mas desodorante aí que é é coisa de gay. pré-histórico. Mas tem muitos homens assim. É, E na Ai, menina? eu adoro um perfuminho. Nossa. Uma- Adoro homem cheiroso. Ai, adoro homem cheiroso. Eu tenho uma Adoro. dúvida com Eu relação tô à perfumado, menina. tá? Eu tenho uma dúvida com relação à menina. Porque, por exemplo, de 6, 7 meses pra cá, a Maria hoje toma banho sozinha. E eu sempre tive o hábito de usar sabonete normal pra lavar. E aí, toda vez que você vai lavar ela arde. Então, ela tem muita ardência. E aí, lendo, às vezes, na internet, mas aí é legal você pegar realmente uma pessoa que Quem saiba tem sobre o ardência, a assunto. tua vagina? Ou a da tua filha? Ela arde. Toda vez que a gente passa sabonete. Eu tenho o hábito, sempre tive de lavar Mas com arde o sabonete. quê? Quem é ela? A tua filha? periquita Ah, dela. Da A tua da, filha. Da Maria. Porque, Então, né, eu- tem vagina, tem ela e tem você. Então, Ah, é quem verdade. Então vamos É. lá. Eu tenho o hábito de lavar com sabonete. sabonete normal. Tá. Sempre tive esse hábito. Não uso aqueles Ah, eu uso. femininos. Não tenho esse hábito. E ela sempre viu eu tomando banho, então eu passo o sabonete. Então, quando eu ia dar banho nela, eu também tentava passar mais água do que mais sabonete. Porque toda vez que eu colocava qualquer sabonete, ardia. E aí ela continuou lavando só com água, né? De pôr a aguinha na mão, lavar por fora, né? E aí ela fala que não arde tudo, mas tem a necessidade, porque eu não sei se tem. Da menina, tem ela, necessidade de lavar com sabonete. ela arde demais. Ah, não sei. É que... Mas Deve eu ter- acho que deve não. ter algum infantil, não? Não Eu conheço. acho que não precisa lavar com sabonete. Então, com eu já sabonete- ouvi falar de Não, leitura de precisa. não Você pôr pode nenhum lavar com sabão. sabonete normal. Ah, não Não, precisa nenhum lavar com sabão. Não, é só Que com a mulher água. é só com água. Você que, na jura? verdade, Ah, às não, vezes eu dá passo mais até sabão de odor. cocô, mentira. Não, eu também. Não, amaciante, os caras. Eu Não sou do pode, sabonete né? também, mas não precisa. Eu já ouvi Mas é que muito eu falar. uso sabonete íntimo porque eu gosto. Eu sou, E eu criança Eu não gosto pode do usar cheiro, íntimo. Não. Mas aí a Pietra queria usar. Um queria usar, Johnson, queria nada a ver, usar. um Johnson. Aí eu comecei a dar aqueles Então, de isso. recém-nascido Aí eu pra ela. comecei a passar sabonete Ela falou que líquido começa a pra arder ela, porque ela menos. queria íntimo. Aí eu falei, não, filha, Tem que criar uma prática, né? Tem que criar uma prática. Também acho. Pra ela entender É. isso, né? Porque eu já ouvi falar que, por exemplo, às vezes de você não acompanhar, eu até estou pecando nisso. Porque quando ela é bem pequenininha, você sempre visualiza a periquitinha, né? Então você abre, olha se tá tudo bem e tal. porque Quando vai no pediatra, a primeira coisa que eles fazem é abrir pra Sim. ver se tá tudo bem. Quando vai ficando mais velha que ela toma banho, você só vai lá, dá banho e seca. Eu não tô com esse hábito de conferir se tá tudo bem, se não tá vermelhinho, coisas do gênero. Se tá assado, né? E aí eu já vi casos de ela fechar, de ela grudar o lábiozinho. Eu não sei se tem a ver com higiene,
Até a gente poderia falar sobre esse Sim, assunto um dia, mas acho de que ela sim. grudar, né? Ela ficar grudadinha. E eu não tô com esse hábito de fazer as conferências, sabe? Depois do banho. Depois que ela cresceu. Nunca ouvi falar de grudar. Mas talvez uma pediatra possa explicar Sim, isso sim. melhor, né? Sim, vou É um pegar assunto sobre muito relevante, né? Até porque vocês têm meninas. todas Todas meninas. meninas. E mesmo a gente sendo Não mulher, tem a nenhum gente tem menino, dúvida. nenhum filho menino aqui. Não. Não. São meninas. Mãe de menino seria um bom tema, hein? Mãe Mãe de menino, boa, porque você tem que passar coisas que você nunca Por exemplo, viveu. o meu marido fala com a Eva, tipo, ele fala sempre isso, ó, só você pode, só a mamãe aqui, nem o titio, né? Ele sempre fala, e ela tem 2 anos, tipo, mas ela já não tem entende. problema. Ela Vai já- falando. Pra ficar Vai bem entrar, registrado. entra na mente. Pra já ir falando, entende? E porque ela pergunta, ela toma banho com a gente, ela pergunta também, mamãe, que é isso? Que é isso? Ela pergunta. E como que você colocaria ele, não uma escala, óbvio que nada dá pra você colocar dentro de um potinho, mas no sentido de idades, de como ir tratando realmente. Aí eu acho que é mais uma questão de fala, né? De Sim. como lidar com as Como respostas. explicar? Porque aparece muitas Como que perguntas. você se A sugere. demanda vem e você lida com a demanda. Mas aí ela é extremamente Porque tem real. Tem criança, depende. É feeling também, né? A gente tá assim. Não, deve ter sido o seu. deve ter- Não, É. O seu pode ter acabado o retorno. Mas eu tô bem aqui. Mas é gravado. Tá saindo super sua voz. Tá saindo? saindo, Tá, tá. saindo. Depende da demanda, depende do feeling. E depende do que. Porque, assim, tem níveis diferentes também de percepções de cada criança. Inclusive, tem crianças com espectro de autismo, né? Tem TDAH, enfim. Sim, é diferente, né? A sensação. Depende de cada criança, né? Geralmente, entre 2. Assim, entre 2 e. Voltou minha voz. Entre 2 e 3 anos é a fase da identidade de gênero. Quando ela percebe o que ela tem. Sim. Então eu não tenho a história do pênis que eu falei, eu não tenho o piu-piu do papai. Então tá. Gosto ou não gosto disso? Gosto do que eu tenho ou não? Aí começa a questão de percepção de transexualidade. Eu tenho um grande amigo que é psiquiatra, que deu entrevista depois de você, que ele cuida de crianças transexuais no HC. É pioneiro, foi o primeiro ambulatório disso. Ele estuda transexualidade há 30 anos e ele abriu esse ambulatório em 2011, se não me engano, de crianças transexuais, que começa há 2, 3 anos. Não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com desejo, tem a ver com identidade. Porque nessa fase De você não tem gostar ou desejo. não daquilo que ela Aí tem. com 6, 7 anos, aí é a fase da curiosidade com o outro corpo. Ah, sim. Aí já tá maior. Que é a fase da brincadeira de médico. Vamos brincar de médico, deixa eu colocar aqui, deixa eu colocar aqui. Pra ver como é o outro. Né? É uma curiosidade. Nós somos curiosos como seres humanos. Sim. E aí, também depende muito de onde vem. Como eu falei, tem meninas com 9 anos que são mães. Tem meninas que menstruam com 9. Sim, sim. Aí já A minha muda o irmã menstruou corpo. com 9. Já muda o corpo, já muda a percepção, né? Vira quase uma semi-adulta. Com 12 anos, aí a percepção do desejo. Quem eu quero nu comigo. Aí é o desejo. Aí começam as experiências sexuais. Então é mais ou menos nessas faixas. E a gente, como mãe, como a gente sofre? E aí, como que a gente lida, né? A gente Será que pergunta. sofre? Eu não sofro. Eu acho que tem que sempre falar a verdade, o Ela tá nome quase certo. então. Sabe? Assim, as pessoas falam isso assim. Eu acho que tem que falar a Roberta, verdade. você lida bem com isso? Eu lido bem com isso. Porque, assim, a Pietra, ela tá crescendo, né? Então, assim, ela mudou a voz. Ela muda a forma de tudo. As fotos, você vê que ela mudou. Ela tá mudando. Cada dia ela tá mudando. Você percebe que ela tá evoluindo. Sim. É absolutamente normal daqui a pouco ela me chegar com um namorado. Assim, daqui a pouco eu digo, sei lá, daqui 2, 3 anos. 2 anos e meio, meses. talvez. Não, porque assim, ela ainda assim... Mas é perfil. Ela é muito fofa, ela é muito introspectiva. Então, assim, ela gosta muito de poucos. É totalmente diferente da Betina, totalmente. Então, eu sei que ela vai me dar menos trabalho. Mas, apesar disso, eu acho que... Como eu enxergo? Eu vejo que ela tá crescendo. Então, eu enxergo que é legal ela namorar. Eu acho que tem que trazer Eu ela acho pra que você, de falar a eu acho verdade. que vai ser um momento legal na vida dela. Ai, como De você explicar. imagina a Pietra chegando em casa com o namorado? Acho absolutamente normal. Acho que ela tá na fase. Não, e É. deixar Ela ela à encheu o vontade saco. pra trocar essa ideia com você. Isso, não, Mas mas, aí eu falo trocar- Porque pra ela. isso Cara, não existia antes, Não, sabe? não. Não, Não, eu eu falo tinha. pra Eu ela. tinha com a minha mãe. Eu Quando não eu perdi a tive virgindade, muito. eu fui e contei. Então, Então, é o tipo, que eu quero que ela faça. Eu quero que ela fale, mãe, eu gosto de fulano, eu quero beijar ciclano. Então, ela fica muito assim, ai, mãe, não quero falar, não gosto de falar sobre isso. Não, você tem que falar. Porque
que você não pode falar? Tá na E fase você já vai ser do tipo... A Roberta vai ser do tipo que já vai... Minha mãe era assim. Ah, mas você fez como? É isso. Aí, como ele era. Mas foi gostoso? Tua Fala a mãe é verdade pra mim, Minha filha. mãe é. Não, mas eu sou dessa. Tipo assim, ela tem que sentir prazer. O cara tem que respeitar ela. Ela tem que entender isso. Ela tem que me contar. Pra eu saber se o sexo tá bom ou não. Mas é difícil você dividir isso, por exemplo. Até de sei. Eu dividir acho que que a é mulher quando você tem que vê se que a conhecer, criança que a mulher tem que cresce. se tocar. Eu falo isso pra ela. E ela fala, mãe, não quero falar sobre isso. Eu falo, mas você não quer por quê? E falo, inclusive, assim, é você com você. Amiguinha, não. Isso eu falo. Não tá em época de troca de amiga. Não, Ainda principalmente sei lá. Não, porque ela tem 11 anos, né? Então, assim, vai fazer 12 e tal, mas assim, não tá em época de trocar com ninguém. É o que eu falo pra ela. Já tá se formando? Já. Ela já tem que usar top, ela não pode usar mais camiseta que já aparece o seio. Ela tem pelo. Outro dia eu falei, filha, e aí? Vamos Vai ter depois, que a axila raspar. tá feia já, entendeu? Ela tem pelo na vagina. Tanto que o endócrino delas... E quando começou, ela perguntava? Quando começou as mudanças? Não, Não é perguntava. porque vai sentindo, né? Vai sentindo. Eu que falei pra ela, filha, tá na hora de usar top. A Ai, gente mãe, que você fala. jura? Eu acho que tá feio. Eu falei, tá feio. Aí a Betina A vai... mulher, eu acho que a mudança da mulher ela é um pouco mais doída, né? Porque aí começa o Ela vai seio. sentindo, né? Porque o menino tem o pênis desde sempre. Isso, tem o pênis desde sempre. A menina não reconhece que ela tem uma vagina. Porque até então é uma coisa reta. Se ela se olha no espelho, é reto. Ela nem sabe como Não, é o desenho seio lá é embaixo. estranho pra mulher, porque nasce, né? Vai é uma coisa que crescendo. muda, que nasce. Aí ela falou, tá. Eu falei, tá feio, filha, realmente. Vamos ter que... Ai, mãe, mas é que eu não queria. Eu falei, mas tá na hora. Tá na hora. Aí a outra vai e coloca. Olha, mãe, eu também tenho peito. Não, você é gorda. Diferente. Totalmente trauma da diferente. Sensacional. Deus. Tem isso, né? Porque E você quando acha tem que irmão... tem que ser bem aberto mesmo, João? Acho que sim. Mas tem uma questão de intimidade também. Você tem que estabelecer essa intimidade com a tua filha. Sim, sim. Tem que- E você e também deixar tá seguro, claro né? que você é amiga dela. Quer dizer, você é mãe, mas que você pode... Não é amiga, né, mãe? Não é. Mas você pode perguntar tudo para sua mãe. A primeira fonte de pesquisa, de consulta, não é o Google, é a mãe. É o que eu falo pra ela. Eu falo pra ela, filha, você tem que conversar comigo. E tudo bem, é normal. Eu também gosto de transar. E aí ela fica assim, ai, mãe, desnecessário. Eu falei, não, vamos falar. Vamos falar sobre isso. Eu sou gente. Ela tá num momento de vergonha, Ela né? fala, ai, mãe, Tá. desnecessário. Eu falei, não, filha, eu sou ser humano. Meu, mas Eu até vou- hoje, assim, apesar da minha mãe ser super aberta, etc., não é, assim, até entre amigas, etc., eu acho até legal. Mas não vou perguntar pra minha mãe se, tipo... Ai, eu pergunto. Ai, eu Ai, minha não, mãe tá não com consigo. 73 anos, eu pergunto. Hoje em dia, a minha mãe me conta as coisas. Eu fico assim... Ai, mãe, sabe? Com um marido novo, sabe? Sei. Aí ela me Tá conta e fala, me animadona, poupe. tá animadona. Eu falo, me poupe. Eu vou contar duas Umas coisas, meu coisas. pai e minha mãe. Meu pai, primeiro, quando eu comecei a ficar adolescente, eu tinha mama. E eu tinha vergonha de ir pra praia de... Eu sou de Recife, eu ia pra praia de camiseta, porque tinha mama. Calor. Aí disseram, você tem que fazer natação para alongar o teu ombro e para tirar isso aqui. E deu certo. Hoje, não tenho questão com isso, mas todos os meninos também têm mamas, só que Sim. não desenvolve. Não desenvolve, exato. Né? Minha voz voltou, que bom. E aí, a questão de intimidade, né? Eu comecei a me reservar a intimidade em relação aos meus pais. Estou falando do meu exemplo. Só que eu tive uma infecção. Eu tive, não lembro mais o nome, uma infecção no meu pênis, de sexo errado, sexo com uma pessoa suja. Né? E aí eu falei, eu tenho que mostrar para meu pai o pênis, para ele me orientar. Sim. Claro, porque não... Eu tinha 21, eu acho. Já era velho, Já era assim, né? grande. E a vergonha de mostrar o Mas pênis pro podia pai. ir pro médico sozinho, né? Eu queria a orientação do meu pai primeiro, olha que interessante. Mas isso é legal. Né? E aí, mostrar o pênis pro pai aos 21 foi difícil. Bichado ainda, né? Não, e Por a causa lição do de moral que sujeito. vem junto, né? Nossa. Meu Ah, filho, sim. onde é que Aquele você sermão, colocou aquele Sim, sermão. o sermão é inevitável, gente. Isso é inevitável. E a minha mãe, meu pai morreu, ele tinha 49, minha mãe ficou viúva, e aí minha mãe descobriu o grande mundo de ser solteira aos 50 anos, né? E aí eu viajei, fui pra Europa no ano que meu pai morreu. Quando eu voltei, ela falou, tô namorando. Eu falei, que bom, mãe. Né? Sim. Que bom. No mesmo ano que meu pai morreu, mas tudo bem. Faz 2 meses que meu pai morreu. Tá Mas ótimo. Tá tudo bem. Ela falou, eu tô mas em- ele é mais novo que eu. Eu falei, tem o quê? Tem 40? Não, tem 20. Mais novo, quase. Tem minha idade, 24 na época? Não, mais novo,
tem idade da minha irmã, 18. Ele vai fazer 18 esse ano, tá bom? Nossa, foi um baque. Ficaram 2 anos juntos. Até que ela disse, olha, eu queria te pedir um favor. Eu morava com ela nessa época. Aí, depois de 2 anos, ela achou que ele era criança pra ela. Ele era mais velho que ela. Não tem a ver com idade, né? Tem, é verdade, concordo. E aí ela falou assim, eu queria te pedir um favor, filho. Porque eu voltei a morar com ela quando meu pai morreu. Eu morava só e voltei a morar com ela. Ele falou, eu posso trazer ele pra cá pra gente namorar? Porque ele que paga o motel e tá caro. Minha mãe pediu autorização pra transar em casa. Sim. Então tinha essa abertura. Quando você Sim. tem intimidade e você vai construindo isso na adolescência. Sim, Super. sim. Pra chegar nesse nível de uma mulher de 50 anos, perguntar se Pedir pode permissão. namorar com alguém na casa dela, que não era nem minha. Eu falei, pode, mas só não, por favor, não usa a cozinha, porque às vezes eu acordo de madrugada pra pegar água. E eu não Eu pensei que queria- ele ia falar, não faz barulho. Também. Mas, não, dá pra não vai ficar mais. fazer, Não vai fazer. Não vai fazer. Sim, não vai fazer. Então, essa intimidade, se você estabelece uma intimidade sadia na adolescência, ela vai pra fase adulta. E é fantástico. E é chegar na maravilhoso. fase adulta. Mãe, tô grávida. A minha mãe, a gente sempre conversou muito e eu pergunto pra minha mãe, eu falo, mãe, e aí, meu, 73 anos, como é que faz? Rola, não rola, né? Gosta, não gosta? Que momento termina? Tem 73, é jovem. Simone cantora, tem 73. Ela Mas transa, mas ela não fala que não é com a mesma intensidade. É porque a mulher não nem tem no mais a mesmo mesma tempo. lubrificação depois da menopausa, né? Ah, não. É agora que ela deu uma segurada. Ano passado, não. Essa dentro da mas família. Ela falou que assim, não é mais, tipo, não tem mais tanta. Ah, minha mãe tá jovem, tipo começo de namoro. A gente vai mudando a libido. A libido não é, ao contrário do que a gente pensa, não é apenas a sexual. A libido é um estímulo vital. Sim. É o que faz a gente levantar da cama. Sim. Pode ser por sexo, mas também pode ser por ginástica, por comida, por Sim, viagem. sim. Então a gente vai mudando o estímulo. E é natural que a gente vá. O homem perde com 45 em diante e começa a perder a libido sexual. O homem? Homem. Ah, jura? Você pode Porque- repor testosterona, porque vai caindo a produção. A minha caiu. Eu pode, como terapeuta, sentir na pele o não desejo, ou um desejo menor do que eu tinha. Sim. Sexólogo, imagina, eu transei muito, né? Mas eu tô gostando dessa fase de não pensar muito nisso, pensar em outras coisas, priorizar outros assuntos. Eu posso repor e voltar, Sim. mas eu não quero, eu quero sentir isso no meu corpo. Sim, entendi. É um É momento. o respeitar o seu corpo, é o entender seu corpo. Sabe o que eu acho louco? Porque assim, Quantos a anos o mulher. Beto tá fazendo? Eu senti você preocupada. Vamos expor aqui. Não é Vamos nem expor, isso. pessoal. Ah. Não, porque É, tem eu tanto achei. homem que tem Eu acho que filhos e filhas com 70 anos, vive pegando menininha e Não, tudo não é mais. que acaba. Ah, diminui. não. Diminui. Diminui. Tem E ainda homem que pronta é... tudo isso. Mas sabe o que eu acho que é louco? Porque se você for pegar, por exemplo, a mulher no período fértil, ela fica louca por sexo. Né? Naquele período ali, naquele meio de menstruação. Eu não menstruo, eu uso Dilmirena. Mas se você for pegar a natureza, a mulher tem maior vontade de fazer sexo no momento em que ela tá no período fértil, que é para a grávida. reprodução. Falamos E grávida. disso. Nossa, É. grávidas Exato. tem. Nossa, Só eu que adorava. pensa que o homem sente isso que a gente... O homem sente isso que a gente sente o mês inteiro. Toda hora. Porque a gente produz Cara, testosterona deve ser 3 péssimo vezes. isso. Ah, eu não acho que é péssimo, não. Não, é lógico que é péssimo, porque às vezes você tem Eu uma acho que mulher eles do lado adoram. que tá com dor de cabeça, que tá menstruada, que não tá afim, que é a grande maioria dos relacionamentos, e ele tá, tipo, subindo na parede, entendeu? E a mulher não, ela tá bem, ela é suave, porque ela não tá na época que está na fase de tantas vontades. Não sei, eu uso Dilmirena e... Roberta é tipo homem, ela faz a aplicação de testosterona constante. Tranquilo pra mim também. Você sabe que tem parto orgástico. E eu tô né? ficando velha e não sinto tanta diferença. Eu achei que depois dos 40 ia dar uma diminuída. Eu fico mais cansada, o corpo cansa mais. Ah, claro. O corpo e a mente cansam mais num contexto geral de vida, né? Sem dúvida nenhuma, cansa mais. Mas em relação a sexo, eu não vejo tanta diferença. Muito bom. Naturalmente, Porque eu muitas durmo mais mulheres- porque eu canso mais na vida. Na vida, eu sou mais cansada. A vida te exige mais agora, né? Deveria exigir menos. Tem filho, trabalho. Sim, não, sim. né? Não, e até fisicamente Reunião, mesmo, Sim, né? sim, Nosso não, corpo você não começa... consegue dar Exatamente. uma baixada. Mas assim, João, obrigada. Ah, já? Ah, Ele tão já me legal olhou falar 2 sobre esse assunto. vezes. Ela sempre é a pessoa que Eu sou a encerra. pessoa desagradável, João. Aí vocês já sabem, né? Vocês acompanham, vocês sabem que eu sou a desagradável. E eu preciso sempre encerrar, né? Porque senão elas ficam aqui até as 5 Ai, horas. mas eu adorei. João, fala de novo seu Instagram. E fala E seu se podcast. você quiser deixar alguma isso. dica rápida aí, só pra fazer um resumão.
A dica rápida é prestar atenção no seu filho, né? E ouvi-lo sempre e parar tudo quando ele vem com uma pergunta nessa área. Porque nós somos seres sexuais. Então, é preciso ficar atento aos movimentos das crianças e dos adolescentes. Adolescente vai falar menos, vocês vão perceber. Eles vão ficar um pouco mais em segredo. As crianças fazem mais perguntas. Então, é a fase de você responder. Porque, como eu disse, se você não responde, vai perguntar para outra pessoa. E quem é essa pessoa? Né? Então, até para saber em que nível está a curiosidade dessa criança. Meu podcast chama-se Muito Prazer, que está na plataforma da Olá Podcasts, no Spotify e está também no YouTube. Eu apareço também. Muito bom. Eu faço programas individuais onde eu falo de teoria da sexualidade e também chamo pessoas para falar sobre alguns assuntos, como eu chamei a Roberta para falar sobre a sexualidade das mães, que é um tabu, né? Que acham que quando a pessoa se torna mãe, ela vira santa. Né? Certo. Então, e meu Instagram é @JoãoLuizVieira, sem acento com Z, e o @Muito Prazer Podcast, sem ponto, também no Instagram. E também tem Facebook, também com os mesmos nomes. Muito eu que bem, agradeço, adorei, vocês são divertidíssimas. E mães com idades de filhos, com filhas, né? E com idades diferentes. Então, informação importantíssima. E se vier da mãe, é muito melhor do que vier do Google. Isso, e Com do amiguinho, certeza. sem dúvida. Então é isso, gente. Obrigada, Até o Obrigada, próximo. tchau, tchau.